Suzane, bom dia. Bom dia a todos. Vou convidar a nossa convidada para a gente começar nessa manhã de sábado uma palestra, não é uma palestra, é uma conversa sobre inclusão escolar. Vamos falar um pouquinho sobre mais esse aspecto da rede de apoio que uma pessoa autista necessita para ter sucesso, né? Para aproximar as chances e as possibilidades de sucesso a todas as pessoas, né? Não somente a algumas pessoas, a um grupo de pessoas. Eu trouxe Suzane, né? Que é psicopedagoga. Eu vou permitir que ela se apresente aqui, porque, para mim, aí eu já vou dar só minha opinião. E se tratando de Chapada Diamantina, ela é um diamante mesmo, de verdade. Uma pessoa, é uma educadora que eu admiro muito, pela qual eu tenho imenso respeito. Um trabalho ético, centrado na transparência, na prática respeitosa, no respeito à subjetividade de cada pessoa. A gente acompanha isso pelas redes sociais, né? Não nos conhecemos pessoalmente, porém, já há alguns anos, acho que mais de um ano, há mais de 2 anos, que temos essas trocas de curtidas e comentários que também nos aproximam enquanto profissionais, né? Então, essa é a minha apresentação, a minha perspectiva. E agora eu queria que você se apresentasse, Suzane, e falasse um pouco sobre sua trajetória profissional e sobre você, né? Seus interesses, o que te motiva, e sua relação com essa infância com as crianças autistas. Vamos lá. Bom dia a todos, né? Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí com o áudio? Uhum. Fico muito feliz e grata com essa apresentação de Amy, né? Que sinto por você, pelo seu trabalho também, do mesmo tamanho, né? Da mesma dimensão. Admiro muito, né, a sua coragem de empreender, né? Numa área tão nova, né? É nova a nossa área. E isso é cheio de desafios, porque a gente vai ir desbravando aí mesmo, né? Então, fico muito feliz e grata com suas palavras e digo que é o mesmo que sinto por você, né? E que vejo por todo o trabalho que você realiza. E é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de sábado, né? A minha trajetória, eu brinco que ela veio de trás para frente, porque eu cheguei na área da educação no ensino médio. Eu era professora do ensino médio. E lá no ensino médio eu percebi muitas lacunas, né? Alunos que não sabiam escrever o próprio nome, que não sabiam preencher um cabeçalho, alunos que tinham muita dificuldade de leitura, escrita na área da matemática. E aí eu fiquei desesperada, né? Porque para mim aprender sempre foi uma coisa muito fácil. E eu não tinha tido ainda, né, esse contato. Por mais que quando eu estudava tinha algum colega ou outro que falava, isso aqui tá muito difícil, não tô conseguindo, né? E a gente até ria, brincava dos erros de leitura, dos erros de escrita, mas eu não fazia nenhuma noção do quão grave era isso. Até iniciar minha trajetória como professora do ensino médio, percebi que tem muita coisa que a gente precisa trabalhar aí, né? E nessas inquietações fui vendo uma coisa, fui vendo outra, enfim, já estava estudando psicopedagogia e encantei mesmo com as possibilidades de poder ajudar essas pessoas em sofrimento com a aprendizagem. Porque é realmente um sofrimento tamanho, né? Você se comparar com outra pessoa, você tentar e não conseguir, e receber diversas cobranças, né? Enfim. E daí fui começar a estudar mais sobre isso, e realmente foi de trás para frente. Como eu era professora do ensino médio, eu estudava mais essa parte de adolescência, né, das necessidades do adolescente em si. Depois eu fui descendo, falei, o problema não é aqui na adolescência, é mais para baixo. Aí fui descendo para a alfabetização, para os anos iniciais,
E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, mas também não é aqui o negócio. Olha, lá na educação infantil, é na barriga da mãe, é na história de vida. E aí fui, né, construindo essa minha trajetória profissional que eu procuro realizar, assim, com muita ética e transparência, né? Inclusive por ser uma área nova, que quando vamos conversar com as famílias, né, nós percebemos o histórico que já tem de sofrimento, né, com relação à aprendizagem, ou quando se trata de uma criança que fecha o diagnóstico de TEA, né, vai lá, mas fulano também tem essa característica, esse crânio que era de tal época também tem, né, então a importância da informação, de levar a informação de forma transparente e clara para as pessoas. E essa é a minha motivação, assim, né? De esclarecer mesmo, de deixar bem compreensível as informações para que todos, né, possam buscar novos caminhos. Porque tudo é aprendizagem, né? Tudo, todos os dias, desde quando a gente acorda até a hora que vai dormir, tudo é aprendizagem. A gente não nasce pronto, não nasce feito, né? E aí vamos aprendendo uns com os outros. E hoje, né, espero que todos nós possamos aprender muito aqui, tá? Maravilha. Você falou aí dessa necessidade de comunicação que você percebe com os adultos envolvidos na vida das crianças que você acompanha. Você tem um dia ou uma situação que deu o clique para você? Porque quando a gente ingressa na área da psicopedagogia e começa a acompanhar a vida escolar das crianças, gente, a gente não tem essa dimensão toda completa ainda, né? A gente acredita que vai acessar os problemas de aprendizagem, caso a criança precise dessas adaptações. Depois eu queria também que Suzane falasse um pouco sobre isso, quando é que precisa, quando é que não precisa. Mas assim, em relação a essa participação da família e ao adulto precisar estar informado, se aprimorando, conhecendo, quando foi que deu o clique para você disso, dessa necessidade? Esse clique veio de casa mesmo, na minha casa, né? Nas minhas relações com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu sobrinho. Eu tenho uma irmã que ela sofreu um acidente de carro e hoje ela é deficiente física e uma das alterações também, uma das sequelas também foi uma alteração neurológica. Então ela também tem uma deficiência intelectual, né? Ela era uma pessoa com desenvolvimento normal, tinha uma vida normal, mas depois desse acidente aconteceu isso, né? Essas sequelas, tanto física quanto cognitiva. E aí eu percebi que tinha alguma coisa ali que não estava dando certo, né? Porque o que nós esperávamos dela, ela não conseguia fazer. Então, eu comecei a perceber, mas assim, por que eu estou estressada? Porque nós, né, que cuidamos de uma pessoa com deficiência ou com algum transtorno, nós ficamos muito estressados em algum determinado momento. E eu ficava muito estressada. Mas eu falava assim, é só você fazer isso e isso. Só que eu não percebia que ela não compreendia o que eu estava falando com ela. Então, na minha convivência com ela, eu percebi que não estava tendo essa comunicação. E a partir do momento que eu consegui ter essa percepção, aí sim, aí eu percebi, opa, então eu preciso falar de uma forma que ela vai entender. Minha mãe precisa falar de uma forma que ela vai entender. E aí comecei a observar, eu já era professora também, na sala de aula eu também percebia isso, que a forma como os meus colegas, né, e como eu também, falávamos com os alunos, eles não estavam entendendo. Eles faziam uma carinha assim que como assim? E na própria atividade, né? A gente fala uma coisa que você vai fazer isso, não sei o que. E aí, na hora que chega o resultado na atividade, você vê uma coisa totalmente diferente. Então, a partir dessas minhas vivências, né? Tanto em casa quanto na sala de aula, eu fui percebendo que a comunicação ela é fundamental para poder desenvolver esse trabalho, né? Para a gente poder incluir. A inclusão, ela passa pela comunicação.
E depois, em uma outra experiência, que foi na coordenação pedagógica, quando eu fui coordenadora pedagógica, eu também percebia que as mesmas dificuldades que eu tinha com os meus alunos em sala de aula, eu também tinha com os professores, para que os professores entendessem o que eu queria falar com eles. E, consequentemente, com as famílias também. A escola fala uma coisa, a família entende outra. Então, a família fala uma coisa, a escola entende outra. Então, eu fui percebendo que essa comunicação, ela precisa ser muito transparente. Precisa ser muito... explicar o óbvio. O que a gente pensa, isso aqui não precisa falar, mas precisa falar. Então, eu fui aprendendo, né, na minha prática, na minha vida, minha história de vida pessoal, que teve muita aí também contribuição da minha trajetória profissional, porque se eu não tivesse estudado pedagogia, né, lido diversos autores para desenvolver essa sensibilidade pedagógica, eu também não iria ter essa percepção em casa, que é o que acontece, né, em muitas famílias. Né? A gente são cobranças incompatíveis com o que a pessoa pode realizar. Né? Então, imagine uma pessoa com transtorno do espectro autista, com dificuldade na compreensão. A gente está falando, né, na linguagem compreensiva, e eles não vão entender, ou vão entender de outra forma, não vão processar a informação, porque escutar é diferente de processar. Não é porque eu estou escutando que eu estou processando lá no cérebro, né, na mesma frequência, na mesma intensidade. Então, comecei a me dedicar nesses estudos e percebi mesmo no cotidiano a importância disso, principalmente com os adultos. Porque na relação de uma pessoa, né, que tem um transtorno do desenvolvimento, é o adulto que não tem o transtorno que vai conduzir as atividades do cotidiano. E sem essa clareza, vai ter muito conflito e muito estresse das duas partes. Foi isso. É interessante, né? Como a gente vai costurando essas experiências e realmente trazemos das nossas perspectivas familiares, das nossas vivências. Eu não sabia que você tinha essa vivência na sua família, mas isso acrescenta ainda mais aquela anterior admiração. E também, com certeza, isso contribui, né, para que a gente enxergue mais a diferença com outro olhar. Né? A gente conviver com pessoas com deficiência em nossas casas, sejam nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, né? Traz para a gente outra visão, uma visão que já não pode ser encurtada. Ela se amplia de tal maneira que quando você se depara com a barreira, você reconhece imediatamente. Então eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre essas barreiras que a criança autista encontra em relação, principalmente, né, à sua inclusão escolar, né? Já que a gente reconhece, às vezes, engraçado, passa mesmo pela percepção das outras pessoas. As pessoas pensam, não, isso é uma barreira? Né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre o que são essas barreiras, também citadas em leis, né? Barreiras que são impostas às pessoas com deficiência e principalmente as pessoas com TEA, que são né, essas crianças que são o nosso foco aqui hoje. A principal barreira que eu acredito que tenha é o adulto. É difícil falar isso e ouvir também, mas eu acho que o adulto é a principal barreira. Porque eu falo da minha prática, da minha experiência, né? Então, quando chega um diagnóstico médico, né? Um relatório médico falando fulaninho de tal apresenta o transtorno do espectro autista com tais e tais condições, necessita de atividade diferenciada, acompanhante terapêutico, enfim, todas aquelas coisas, né? A parte que precisa mesmo. Eu, infelizmente, na minha prática, encontro muitos adultos que, por falta de informação, de conhecimento, né, ainda tem essa visão de, então tem um transtorno, não vai aprender, não vai conseguir.
Ou então, eu não estudei isso, eu não sei fazer, eu não estudei. E então, eu acho essa a principal barreira para a inclusão da pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento, né? Com qualquer um outro, né? Nós estamos falando sobre o autismo em si, mas é falado todo mesmo, né? Então, eu não estudei, eu não fiz especialização, né, em educação inclusiva, ou então, eu até fiz uma pós, eu também tenho pós em psicopedagogia, eu tenho um pós em educação especial inclusiva, mas foi uma pós muito superficial, né? Enfim, são esses comentários. Então, para a superação dessa barreira, que é uma barreira subjetiva, porque vem também da história de vida de cada um, mas a solução para essa barreira é que nós estejamos sempre em lugar de aprendizado. Por mais que eu tenha feito uma pós em autismo, que eu tenha feito uma pós nisso, naquilo, é a experiência, é o contato com cada um. Né? Se na escola tiver 5 crianças com transtorno do espectro autista, cada uma delas vai ser diferente. Se tiver 2, cada uma delas vai ser diferente. Né? Então, é o contato, é a convivência. Né? Da mesma forma, né, que aconteceu comigo, que eu fui aprendendo a conviver com a minha irmã, com a minha família toda a minha família foi aprendendo a conviver nesse processo. Cada criança que chega, né, tendo um transtorno confirmado por um médico ou não, ela precisa ser vista como uma pessoa. E todo mundo vai aprender, inclusive o adulto que está com a criança, né? Porque vai aprender a ensinar, vai aprender a planejar atividades, vai aprender a tratar, aprender a se comunicar de formas novas, não só pela linguagem verbal, mas aprender a se comunicar com o olhar, com um brinquedo, né? Então, todos nós vamos aprender. Não é só a criança, é descer um pouquinho desse lugar de quem ensina o tempo inteiro, mas e também se colocar sempre no lugar de aprender. Porque uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Uma criança que tem um transtorno do espectro autista ou qualquer um outro, ela tem muito a nos ensinar. Muito, a nos ensinar enquanto ser humano, né? Então, é sair desse lugar do eu não consigo, eu não faço, eu não sei, para o lugar de eu posso aprender. Então, se tratando de inclusão escolar, de relação escola-família, né, a gente precisa partir desse ponto, do ponto que todos nós estamos em processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem, ele é contínuo, ele é todos os dias. Né? Hoje não deu certo, mas amanhã pode dar. São tentativas. Assim como as crianças vão tentando aprender, nós também precisamos tentar aprender para poder ensinar, seja qual for a habilidade. E aí um outro desafio é porque na escola o foco é sempre nas habilidades cognitivas mesmo. Leitura, escrita, aritmética. Leitura, escrita, aritmética. Uma criança, né, chegou um recadinho aqui. Peraí que eu leio, assim que eu finalizar esse pensamento. Uma criança que está em desenvolvimento, ela vai aprender a ler, a escrever, a contar, a fazer cálculos, mas ela vai aprender no universo, se o universo dela for respeitado. E a escola, assim como a família, precisa aprender a respeitar esse universo infantil. Mas só vai respeitar depois que entender. Daí a importância dessa comunicação, de reuniões formativas com pais, de movimentar, né, rodas de conversa, porque o não dito também causa uma bagunça geral. Ou o dito que faz uma contradição. Então, por exemplo, o adulto acha que a criança com um transtorno do espectro autista não está entendendo o que ele está falando, não está entendendo nada. E aí fala, ai, meu Deus, esse menino não vai aprender nada, né? Fala várias coisas absurdas na frente da criança. Fica aqui a manhã toda, mas não vai aprender. Tem até um nome que fala que não é nem acompanhante, terapeuta, cuidador, né? Mediador, enfim, usam alguns nomes. Aqui, tentando lembrar um nome que é comum eu ouvir. Acho que é acompanhante. Auxiliar. Pronto.
Auxiliar, o auxiliar pega, sai da sala e dá uma voltinha, só para ele ficar mais calmo, mais tranquilo. Nem o próprio auxiliar, né? Ele não sabe a função dele. Então fica uma confusão assim. Se a professora não sabe a função, o professor não sabe a função dele, né? Nessa trajetória. O auxiliar, que não é para ser um auxiliar, na verdade, né, Amy? É para ser um mediador, um acompanhante terapêutico, não sabe a função, a sua própria função. A família não sabe a função dela, né? O que cobrar da escola, como chegar junto, como esclarecer também algumas funções, algumas orientações para a escola. Como que a criança vai saber qual é o lugar dela? Entende? Então tem muitas coisas aí, né, nesse emaranhado. Não é só chegar e sentar na sala de aula e ficar ali a manhã toda e fazer atividade. É saber o lugar de cada um também. Então, essas barreiras, né, de comunicação, de esclarecimento, elas, na minha concepção, são barreiras que dificultam, assim, imensamente o processo de inclusão. Aí aqui no chat alguém falou da legislação, né? Deixa eu ver aqui. A legislação hoje fala sobre qualificação do professor auxiliar para trabalhar com as crianças com deficiência. Essa é uma pergunta que chega muito para mim, né? Assim, a legislação fala que ela vai ter precisa de um acompanhante terapêutico, precisa de um mediador, né? Mas deixa vago essa questão da formação. Não deixa tão claro assim. E, infelizmente, na nossa região, como não tem, é carente de profissional, o que eu vejo é que as pessoas que ocupam esse cargo são pessoas que não têm, ou não têm uma graduação mesmo, né? Estudaram até ensino médio, ou são professores que estão em desvio de função. Infelizmente, esse é um grande desafio, porque, assim como na educação infantil, o acompanhante terapêutico, né, o mediador da pessoa com autismo, precisa ser um profissional que esteja estudando o tempo inteiro. Ele não está ali para passar o tempo na escola. Ele não está ali para acompanhar a criança para ir ao banheiro, para ajudar na hora do lanche, para ajudar a guardar o material. Não. Ele tem uma função assim, muito significativa no processo de inclusão, de acolhimento, né, de aceitação e pertencimento, de esclarecimento para as outras pessoas. Uma das minhas lutas, assim, é que essa pessoa que acompanha a criança com transtorno do espectro autista, mesmo que ela não tenha formação, mesmo que ela não tenha feito uma graduação, não tem problema, desde que a escola consiga fazer uma formação continuada com ela. Porque a gente não vai ter um profissional assim que fez uma especialização, né? Aqui na região é difícil encontrar. Então, e nas capitais também é difícil. E mesmo assim o custo desse profissional, né? É isso, o custo também, né? Não. Sim. Então, o que é que precisa? Precisa dessa formação continuada do professor, responsável pela turma toda, do mediador, da pessoa da cantina, do porteiro. Precisa dessa integração com toda a escola. E essa pessoa, esse acompanhante, né, precisa participar do planejamento com a professora. Precisa tirar ali um momentinho do planejamento para que esteja tudo alinhado, para que essa pessoa saiba intervir de forma adequada na atividade, saiba fazer as perguntas, as orientações adequadas para a criança, e assim também vai poder levar mais informações para o professor regular, o professor, né, responsável pela sala toda. Vai poder chamar, conduzir, levar uma informação nova. Olha, ele conseguiu fazer tal coisa. Olha, esse aqui foi muito difícil, muito desafiador, mas ele pensou dessa forma e fez dessa forma.
Então, mais uma vez, é essa comunicação que precisa ganhar espaço. Na verdade, a gente precisa ter maturidade para se comunicar, porque o que acontece na área da educação, né, assim, e em muitas outras áreas também, mas é porque a gente leva tudo para o pessoal. Por exemplo, eu trabalho com EMI, e a EMI fala: não, Suzane, mas não é assim que faz, você precisa disso e disso e disso. Aí eu já levo: ah, então se não é assim que faz, você faz do seu jeito. Então, se não é assim que faz, você fica com ele. Não é você que fica com ele a manhã toda. Você tá aí dando sua aula, entende? Então, isso é muito comum na relação interpessoal, né? Então, a partir do momento que nós conseguimos reduzir, sabe, esses ruídos, essas interferências, o trabalho ele fica mais assertivo. E aí, Carol continua dizendo: eu creio que os pais muitas vezes não percebem que limita o seu filho. Muitos acham que o fato do filho estar na escola já é o maior ganho que ele poderia ter. Percebo que muitos não acreditam que os filhos podem e devem aprender. E isso faz com que a mudança dessa realidade escolar fique muito mais difícil. É verdade. Esse posicionamento, né? Esse ativismo necessário. Nós temos essa tendência também de sermos gratos pela oportunidade de acesso à educação, porque como é muito recente, né? Antigamente pessoas com deficiência elas ficavam em casa, elas não tinham, né? Por uma questão social, às vezes até protegidas pela lei, né? Porque a LDB que já vai completar aí 30 anos em breve, meu Deus. 96, gente. A LDB, que já vai completar 30 anos, ela já previa o acesso a ensino e ensino de qualidade, né? Mas a pessoa com deficiência era mantida em casa porque a própria família não tinha condição de lidar com esse enfrentamento, com o bullying, com essas barreiras comportamentais que os adultos impõem, né? Então, e é uma realidade até hoje, porque 30 anos é pouco, né? Considerando que a lei foi homologada há 30 anos atrás, mas sua extensão vem até hoje. A aplicação da lei não está garantida ainda, né? Falando aqui da lei de diretrizes lei de diretrizes e bases da educação. Então, ainda não está consolidado isso, né, Suzane? As famílias ainda estão muito eu não diria passivas, mas ainda há necessidade de muita informação, né? Nesse campo, para que as pessoas. Você falou duas coisas fundamentais aí. Essa questão das relações pessoais. Claro que nós devemos ter todo o afeto pela comunidade escolar, que acolhe os nossos filhos, mas isso não significa que aquele serviço que está sendo prestado, né, não deva ser da maior qualidade possível. Enquanto família, e aqui a gente está falando de crianças, são pessoas autistas que não podem se posicionar, né, sozinhas, porque elas são crianças, elas ainda estão sobre nossa governança, né? O autista adulto, ele já vai à luta, ele é ativista, ele combate, ele corre atrás dos direitos, né? Muitas pessoas autistas, adultas, adolescentes, mas e a criança? Então isso mescla, né, Suzane, com essa governamentabilidade da criança e essa criança com deficiência, esses acessos que ela vai ter à educação. Eu queria que você respondesse um pouquinho. Assim, você falou que auxiliar, por exemplo, ela não auxiliar, né? Não serve só para levar a pessoa ao banheiro, levar para beber água, etc. Eu sei que muitas vezes essa, sinceramente, não é a necessidade de adaptação da pessoa, né? É uma pessoa plenamente autônoma, com uma dificuldade específica em uma área da aprendizagem, por exemplo. Né? Explica para a gente quando é que a pessoa autista precisa de apoio e quais os tipos de apoio que ela pode precisar dentro do ambiente escolar. Então, primeiro eu vou começar falando sobre essa função mesmo do. Vamos falar auxiliar, que é um
né? É comum aí. Da pessoa que acompanha, né? Essa criança. A principal função dessa pessoa é se tornar indispensável para a criança. Ela não é uma sombra, ela não é a pessoa que precisa estar ali fazendo tudo pela criança. Pelo contrário, ela é a pessoa que vai estimular a autonomia da criança e vai estimular também essa interação com o grupo, né? O sentimento de pertencimento, de acolhimento. Então, muitas vezes, como a Amy falou, a criança não precisa de ajuda para ir ao banheiro. Ela sabe se virar sozinha. Só que, por falta de orientação, esse acompanhante, ele pode atrapalhar esse processo. Porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo pela criança. Vai fazer tudo pela criança no banheiro, né? Abaixar a roupa, colocar a roupa, vai pegar a lancheira, abrir o zíper, colocar o lanchinho todo em cima da mesa, vai guardar tudo na lancheira de novo. Então, isso é uma prática comum, porém é extremamente inadequada. A função desse acompanhante é estimular a autonomia na criança a partir das necessidades que ela apresenta. E como que eu vou saber qual é a necessidade que ela apresenta? Primeiro, eu preciso de um período de observação, de avaliação diagnóstica também das habilidades escolares, das habilidades psicomotoras, das habilidades sociais. Então, a partir dessa avaliação, dessa observação da criança, qual é a necessidade dela? Então, é uma criança que tem um desenvolvimento motor muito pobre, né? Então, qual é a função desse acompanhante também? Apesar de ter um desenvolvimento motor empobrecido, tem um cognitivo legal, já sabe ler, já sabe escrever, já sabe, fala inglês, sabe fazer crianças de 5 anos, né, que fazem cálculos assim assustadores, que leem tudo, entendem, né? Então, assim, qual é a minha função? É observar qual é a necessidade da criança. Então, vamos considerar nesse caso, por exemplo, uma criança que está lá na educação infantil, mas já sabe ler, chega com conteúdos assim que a professora nem sabe, né, sobre o hiperfoco dele, que ele pesquisa, que ele sabe, vai lá e descobre várias coisas e a reação do adulto é ficar assustado. Deus, ele sabe coisa que eu nem sei. Como é que eu vou dar conta dessa criança? Ou então pensa, não, mas ele já sabe ler, já sabe calcular, já sabe escrever, sabe falar inglês, chinês, né? Porque alguns falam várias línguas, sabe falar isso, falar aquilo. Então, ele não tem necessidade de estar aqui. Na educação infantil está atrasando o desenvolvimento dele. Mas não, essa criança, apesar de ter esse desenvolvimento cognitivo na área da linguagem, pode ter um comprometimento psicomotor. E é justamente na educação infantil que ele vai desenvolver as habilidades psicomotoras. Então, a gente precisa identificar qual é a necessidade da criança. E aí, nos momentos de atividades psicomotoras que a educação infantil vai fornecer, seja um circuito, né, motor, ou seja uma atividade com bola, uma atividade de recortar, de colar, é possível que essa criança ela tenha uma tendência a ficar muito estressada, irritada, querer sair da sala, rasgar as tarefas. Então, aí, olha a importância desse acompanhante, né? Olha a importância desse mediador. Vai ajudar a criança a se regular. Ela não vai se regular sozinha. Ela precisa desse suporte para se regular e conseguir aprender aquelas habilidades. Ele precisa aprender a recortar, a colar, a pintar, né? Precisa aprender a fazer atividades com massinha, a jogar bola, a agarrar a bola, socializar isso, socializar com os colegas. Então, é muito específico de cada criança, né? Se for uma criança que tenha essa dificuldade na área da linguagem, então esse acompanhante vai precisar identificar quais áreas estão deficitárias, né? Para poder conduzir essa mediação na área específica. Lembrando que a função principal é se tornar
indispensável, ou, desculpa, se tornar dispensável, né, para a criança, tornar que a criança desenvolva essa autonomia. E qual é o órgão ou a instituição que promove ou que é responsável por essa equipe, né, pelo treino, pelo acompanhamento dessas pessoas que acompanham crianças autistas nas escolas? Você fala no setor público? Isso, assim, ou não, né? Numa escola, por exemplo, numa escola particular, quem é que Uhum, faz esse acompanhamento do acompanhante terapêutico, só que a gente sabe que dentro das escolas particulares, muitas vezes as famílias é quem pagam, contratam esse acompanhante terapêutico, né? Eu mesma já uhum, fui uma, e quem me contratava era a família, mas dentro da escola eu ainda recebi orientações da coordenação escolar. uhum, Então, quem é dentro do setor público, que é essa coisa bem mais ampla, né? É uma rede bem mais cheia de hierarquias e procedimentos. Quem é que dá conta de treinar essa equipe, de informar e formar, né, essas pessoas, acompanhar o trabalho desses acompanhantes terapêuticos ou auxiliares, como a gente está chamando aqui? uhum. Então, você falou o quê? É setor público mesmo, porque o particular ele é bem definidinho, né? Assim, É, uhum. Pois é, na minha experiência, né, eu tenho dado de cara assim muito com esse lugar do é função de quem? E começa daí a confusão, porque é função da escola, né? A escola recebeu uma criança, um estudante com uma necessidade educativa especial, né? Ou não, ela é responsável por aquele estudante, né? E aí vem da coordenação, como a Emi falou, vem do setor da área de formação dos coordenadores, né, que passa pela supervisão pedagógica, enfim, pela Secretaria de Educação como modo geral. No município que eu trabalho, que é o município de Palmeiras, a gente faz essa parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, com profissionais da psicologia e psicopedagogia. Porém, diante de tantas dúvidas e de tanta dificuldade, né, para se colocar nesse lugar de aprender, hoje o serviço de psicopedagogia é o serviço que esclarece essas demandas para a escola, né, e para a família. Então, sendo um psicopedagogo da educação ou da saúde, nos setores públicos, né? Um grande profissional para poder fazer essas orientações e esse treinamento, né? E esse esclarecimento, porque passa também por um lugar de se sentir capaz, né? Desse profissional que está acompanhando, ele precisa se sentir capaz, estar seguro, né? Com suas habilidades emocionais seguras. Então, esse treinamento deveria acontecer, né, com uma equipe multidisciplinar preparada para isso, né, unindo o serviço de psicologia, psicopedagogia, fono, TO. Então, fica, né, dessa responsabilidade das secretarias, dessa união das secretarias. E, em alguns casos, né, casos de vulnerabilidade, Secretaria de Ação Social também. Mas buscando esse serviço, eu considero o serviço de psicopedagogia essencial para essa orientação, né? Quando se tem um psicopedagogo que estuda, que investiga, que vai atrás, porque é uma área que a gente não para de estudar nunca, né, Emi? É uma área que a gente está aí estudando o tempo inteiro. de parar. Hortência, se parar se perde. A Hortência, vi que entrou aí também, né? A Hortência também está na área da psicopedagogia e é um caminho
estudar é um caminho sem volta, né? Bom dia, gente. Verdade. Então, Iniciei após, estou atuando na área, mas realmente demanda bastante estudo o tempo inteiro. após não é o suficiente, né? É, Não. eu queria saber, assim, a gente, claro, né? Essa função do psicopedagogo seria institucional, né? Que é o psicopedagogo dentro da Secretaria de Educação ou Saúde, que se responsabiliza por essas ações de maior porte, né? Porque a gente tem também os psicopedagogos que atuam nas clínicas, nos postos de saúde, né? Ou que estão em escolas, mas atuando como professores e que apenas trazem da sua sensibilidade, daquilo que aprenderam, para adaptar as atividades para os seus alunos. Mas a gente tem esse psicopedagogo da dimensão institucional, é aquele que forma as equipes, que forma professores, que forma acompanhantes terapêuticos, que faz a articulação, o diálogo, né, entre esses professores e as coordenações, essa pessoa, né? E o psicopedagogo clínico, aquele que acompanha a criança fora da escola, ele tem função nessa questão da inclusão educacional? Se sim, qual é a função? E falar de função hoje, veio aqui falar de função, né, Suzane? Mas qual é a importância desse profissional, o psicopedagogo clínico, para a inclusão do clientinho ou da clientinha dentro do ambiente escolar? Então, a clínica psicopedagógica, né, ela é um universo encantador. Né? Além de investigar as habilidades e as dificuldades da criança que chega no consultório, né, também investiga as áreas das relações, né, dos vínculos com a aprendizagem, vínculo com a aprendizagem no ambiente familiar, vínculo com a aprendizagem no ambiente escolar. E coisas incríveis surgem na clínica psicopedagógica que precisam ser esclarecidas para a escola e para a família. A partir do momento, porque a clínica ela dá voz para a criança, né? E vai identificar o que é aquele comportamento, o que ela está querendo dizer com aquele comportamento. E aí, se tratando de função, né, a psicopedagogia clínica, ela tem sim essa função de esclarecer, orientar, conduzir também, né, em parceria com o professor, a professora, né, em parceria com a família, mas de ajudar a direcionar essas práticas de adaptação e de inclusão. Porque na clínica é o subjetivo que está ali, é o que ninguém vê. Todo mundo sabe que está alguma coisa errada, mas ninguém vê, ninguém sabe dar nome, ninguém sabe dar voz. E aí, por meio das atividades, né, dos testes, das atividades que são realizadas na clínica, principalmente das brincadeiras, né, e eu vejo que está muito presente no seu trabalho, essas sessões lúdicas, ali o invisível aparece. Ali a questão da criança que está atrapalhando, atormentando, aparece. E aí a psicopedagoga clínica ela vai dar voz para essa inquietação que a criança não está conseguindo, né, expressar, conduzir na escola ou em casa. Então, sim, a psicopedagogia clínica também faz parte, né, desse processo de inclusão, vai orientar a professora, vai mediar ali também essa relação da professora, do professor com a criança, com o adolescente, a partir das situações que a criança ou o adolescente leva para a clínica. Inclusive, no meu trabalho clínico, o meu contato com o adulto é bem depois de algumas sessões com a criança, né? Primeiro faço algumas sessões com a criança e ali ela vai me mostrando coisas, né? Não é assim tão claro como não é falando, mas por meio das brincadeiras, dos desenhos, enfim, ela vai me mostrando, sinalizando coisas. E aí depois de algumas sessões com a criança, quando eu marco com um adulto, aí as peças se encaixam.
E aí eu brinco que a mágica acontece, porque a gente vive no automático, no cotidiano, nem sempre consegue perceber o que a criança quer falar, o que a criança quer mostrar. E aí, quando nós vamos apresentar os resultados da avaliação para a família, né? As coisas fazem muito sentido. E na escola também não é diferente. Então, essa parceria aí, clínica, escola, família, é essencial para o desenvolvimento da criança. A gente sabe que as escolas, elas não têm a obrigação, né, de acolher os terapeutas da criança. Não é não é como é que eu posso dizer? Gente, não é uma obrigatoriedade, né? É. Porém, para que a gente possa usar desse espaço aqui da gente para estimular, né, tanto os pais quanto os professores que vão nos escutar aqui depois também através da gravação que vai ficar no YouTube, o que pode servir de estímulo? Porque nem sempre a lei é o estímulo, né? Ah, eu sou obrigado a fazer, então o que há de estimulante em permitir que o psicopedagogo clínico, também o psicoterapeuta, o terapeuta ocupacional, caso ele queira fazer contato, a fonoaudiólogo, fonoaudiólogo, quais são as vantagens de abrir a escola para esses profissionais? E como eu falei, né, anteriormente, quando nós estamos no lugar de aprender, as coisas ficam mais fáceis. Então, mesmo que não seja obrigatório, como você falou, é uma conquista muito grande. É uma inovação, né, na área da educação, poder ter esse suporte. Na minha experiência, eu não tive muitas dificuldades, assim, sempre fui bem recebida, né, acolhida nas instituições por onde eu passei, e percebo essa necessidade de estar mais presente, né, como perceber dessa troca, porque na escola é um grupo, é no coletivo, na clínica sou eu e a criança. Então, alguns comportamentos que acontecem na escola não acontecem na clínica. E algumas situações que acontecem na clínica não acontecem na escola. Então, essa troca é o que enriquece. Essa troca é o que vai fazer com que nós possamos direcionar melhor a nossa prática. Porque na escola, né, já teve situações, por exemplo, de ter um comportamento na clínica e outro totalmente diferente na escola. E o comportamento da escola era muito positivo. E o da clínica era mais desafiador, né? Mais opositor. Então, nessa troca, nesse diálogo com a escola, pôde direcionar melhor a minha prática clínica. Assim como ao contrário, alguma informação que eu levo para a escola direcionou melhor a prática pedagógica, direcionou melhor o estímulo às habilidades sociais, direcionou melhor a interação, ou principalmente, que é o meu objetivo assim, maior, mobilizar, né, essa transformação de vínculo. A aprendizagem ela está sempre relacionada ao vínculo. E o vínculo negativo com a aprendizagem, né, ele acontece tanto por parte da criança com a escola, quanto por parte do adulto com o aluno. Então, a partir do momento que nós estamos nesse lugar de aprender, né, é possível transformar esse vínculo de um vínculo negativo para um vínculo positivo, que é onde vai ter, sim, esse resultado da aprendizagem. Então, essa mobilização, né, foi motivação, que foi o que você falou, de estar nesse lugar de troca, de parceria, de poder aprender um com o outro, né? É magnífico, assim, nem tenho palavras para descrever o quanto contribui, né? Essas trocas contribuem, inclusive entre os próprios profissionais. Se é uma criança que passa com fono, com PO, com psicólogo, com psicopedagogo, a troca, né, entre os profissionais de uma rede multidisciplinar também é enriquecedora para o desenvolvimento da criança e para o trabalho de cada um também.
Isso bate direitinho com as nossas crenças, né? As coisas que a gente, aquilo que é fundamental para a gente, e o universo escolar, ele carrega tantas personalidades diferentes em um ambiente só, que muitas crenças são colocadas em jogo quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, né? O que significa um ser humano em desenvolvimento, o que é se desenvolver, o que é aprender. Eu percebo que ainda há um caminho longo e árduo, né, para a escola brasileira chegar a um consenso mesmo, né? Que a gente tem muitos documentos, a gente tem muitas diretrizes interessantes, mas ainda vários processos ainda são intrucados porque as nossas crenças fundamentais não são mobilizadas de alguma forma, né? O que é que você acredita que você já falou em comunicação, você falou desse aspecto do vínculo com a aprendizagem, em relação à formação desse adulto que precisa estar com a criança e com a criança com deficiência e com a criança TEA, que é essa criança a qual a gente se refere aqui na trilha. Qual é a principal transformação e como você acredita que nós vamos chegar no coração dessas pessoas, das pessoas que atuam com as crianças na escola? Eu acredito que por meio dessa clareza mesmo, né? Então, quando uma família procura um atendimento psicopedagógico clínico, ela já chega com um rótulo daquela criança. Então, ela não me obedece, ela não me escuta, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Ou então, eu não sei o que ela sabe fazer, eu vim descobrir o que ela sabe. E a partir dessa clareza, né, na percepção, né, de poder escutar o que a criança está nos dizendo, e esse escutar, ele passa por uma sensibilidade, porque não é o escutar da fala, mas é o escutar do gesto, do desenho, do comportamento. A partir desse escutar, que não dá para desenvolver sozinho, se a pessoa não passou por um processo de terapia, de psicoterapia, né? Se não tem uma sensibilidade perceptiva, né? De poder perceber o outro mesmo, de poder perceber a criança, como ela é, o que ela está mostrando, o que ela está sinalizando. Vai rotular a criança. Então, é preguiçosa, não tem interesse, não tem atenção, não tem isso, não tem aquilo. E quando é possível esclarecer para a família que esses rótulos são sintomas e não causa, né? São sintomas, aí fica mais fácil o trabalho, porque a família vai ter essa compreensão, o adulto, né? Tanto a família quanto a escola, vai ter essa compreensão do que a criança precisa e do que ela está apresentando. Por exemplo, não é porque a criança não direciona o olhar, né? Mas desde pequenininha, desde quando ela mamava, ela não olhava para mim. Não é por isso que você não precisa estimular o olhar dela. É justamente por isso que esse olhar precisa ser estimulado. Então, é esse esclarecimento entre o achismo, o rótulo, né? Diminuir o achismo, diminuir o rótulo e ir para a realidade. Esse contato com a realidade que vai modificar, que vai transformar essa relação, essas necessidades que você trouxe. E esse contato com a realidade, sozinho, realmente é muito complicado. Mas quando a criança chega na clínica, seja ela psicopedagógica, seja na clínica de psicologia, né, ou de fonoaudiologia, a depender da conduta do profissional, vai fazer um trabalho com toda a família, porque o trabalho ele não é só com a criança, é com a família e com esses adultos que estão responsáveis pela criança. Então, o que precisa acabar é essa tendência de culpar a criança como responsável pelas dificuldades dela, né? Ela precisa ser estimulada e ser aceita também. Esse trabalho de aceitação é algo que precisa ser feito, né?
Eu aceito que essa pessoa tem essa dificuldade até aqui, mas a partir dessa aceitação, o que nós podemos fazer para estimular a transformação, a progressão, né? Para estimular o convívio, as habilidades sociais, estimular a cognição. Então, é desse lugar, né, de esclarecimento, aceitação, pertencimento, para poder transformar. Resumindo tudo, essa comunicação transparente, clara, né? Eu acredito que a comunicação é um fator, assim, determinante para tudo. A forma como o adulto se comunica com a criança, a forma como a criança se comunica com o adulto. Então, como exigir respeito e cooperação falando de uma forma agressiva, grosseira, né, que ofende, que ataca. E as crianças, elas estão atentas a isso tudo. As crianças são esponjinhas, né? Elas vão ali, ó, captando tudo que está no ambiente, tudo que está na família, na escola, e elas são espontâneas, respondem a isso. Então, as crianças têm uma riqueza. Nossa, uma simples pergunta que você faz para a criança, ela responde de uma forma que, se você estiver atento àquilo, você vai mudar a partir da resposta daquela criança. Não é essa comunicação mesmo, né? Está aberto para a comunicação. Dá voz para as crianças. Né? Sair daquele ditado popular que criança não tem voz, que adulto que fala, né? Adulto que tem autoridade, enfim, tem um ditado popular que é nesse sentido, assim, esqueci agora, mas sair desse lugar também, né? Dessas crenças é o que está impregnado na gente, né? A gente questionar um pouquinho mais também essa cultura da autoridade, né? E partir mais para a cooperação. Ótimo. Pessoal, nós já estamos chegando aqui no nosso, porque a gente sempre faz episódios agora, viu? Porque como eu vou colocar tudo no YouTube, eu chamo de episódios, agora é episódio. Mas nesses nossos encontros nós colocamos essa 1 hora para condicionar melhor o horário do profissional que a gente está recebendo e também das pessoas, né, nos seus sábados aí. Hoje aqui em Piatã é dia de feira. Já percebo a atenção aqui do pessoal. Eu tenho que ir, ou então tá voltando da feira agora. Mas também aquele momento com a família, enfim, né, para tornar isso um processo leve. Por fim, né, para que a gente possa se despedir, eu queria saber, Suzane, se você tem algo a dizer para pais e professores, né, como uma mensagem mesmo de finalização, para a gente fechar o nosso encontro de hoje. E aí depois volta a fala para mim que eu vou te agradecer, porque eu quero agradecer mais por esse momento. Está sendo muito legal. Fala pra gente, que é uma mensagem, algo que vem do coração aí pra gente. Então, né, quando a gente cresce, a gente acaba assumindo esse lugar do saber, do ensinar, do direcionar. E os filhos vão ocupando o lugar do aprender. Só que ninguém nasceu sabendo ser pai, ninguém nasceu sabendo ser mãe. Então, antes de ensinar, a gente precisa estar também nesse lugar de aprender, né? Claro, respeitando a hierarquia familiar, né? Enfim, pais responsáveis, crianças, né? Sobre a responsabilidade dos pais. Mas ter essa sensibilidade para aprender também com os filhos de vocês. Toda criança, ela tem muito a nos ensinar, porque elas são sensíveis, espontâneas, verdadeiras, criativas, né? Que são habilidades que nós vamos perdendo ao longo da nossa vida. Por viver no automático, por uma rotina exaustiva, por sobrecarga de trabalho, de habilidades, sobrecarga de atividades da família. Então, se permitir aprender com os filhos de vocês. Se permitir aprender com os alunos de vocês também. Né? Dar espaço para que eles possam expressar os sentimentos deles também, né? O que eles pensam.
construir uma relação de confiança, de cooperação, a partir dessa comunicação com a criança, né? De uma forma na linguagem que eles entendam, mas também de se colocar nesse lugar de o que que eu aprendi com meu filho hoje? O que que eu aprendi com meu aluno hoje ou essa semana? E o que que eu aprendi lá quando eu fui na sessão com a EMI, né? O que que eu aprendi na reunião da escola? É poder refletir sobre essas nossas aprendizagens no cotidiano. Essa é a minha mensagem, né, de coração, assim, porque quando a gente aprende o tempo inteiro, mas nem sempre nós temos consciência da nossa aprendizagem. Então, parar para pensar um pouquinho, o que que eu aprendi com meu filho hoje? Né? Isso direciona também a nossa conduta, vai deixando a gente mais flexível, mais compreensivo, né? Acho que é bem por aí. Tá? Então, agradeço a presença de vocês nessa manhã, né? Ter disponibilizado esse tempinho para esse diálogo. Espero que tenha sido proveitoso e que todos vocês tenham aprendido aí algo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Bom sábado. Obrigada, Suzane. Obrigada. O pessoal está aqui colocando algumas coisas no chat, viu? Depois eu até printei para te enviar, porque eu gosto de guardar essas coisas. Iana coloca: obrigada por nos ensinar a buscar o melhor pelos nossos filhos e por todas as crianças com necessidade. Pois, como você disse, isso, Iana, acho que você se lembra dela, ela te acompanha há algum tempo também. Não temos a educação inclusiva dos sonhos, mas este evento deixa bem claro a caminhada rumo à realização desse sonho. Ainda temos muito a aprender e sensibilizar gestores, professores e acompanhantes. Gratidão em mim, obrigada, amiga, por estar sempre aqui também ao meu lado, por uma manhã linda de aprendizagem. É o que eu penso também, que essa manhã foi linda e cheia de aprendizagem. E Rose diz: nossa, hoje pude ver o quanto é importante ouvir vocês, parabéns. Obrigada, Rose, obrigada por estar aqui também, porque a gente fala, né, muitas vezes, pensando, eu quero atingir o máximo de pessoas. Quem trabalha com conhecimento sente essa necessidade, né, de transmitir esse conhecimento, de colocar todo mundo para pensar, e às vezes a gente despreza os pequenos passos, né, e acredito que esses encontros têm sido pequenos passos. A gente não precisa dar um salto gigante, a gente precisa dar passos com constância. E foi muito importante esse encontro de hoje. Foi mais um passo de constância de todos nós, porque todos nós que estamos aqui estamos interessados na inclusão e em uma sociedade mais ampla, mais justa, mais aberta para todas as pessoas, porque quando todo mundo está bem, todo mundo está bem. Né? Parece óbvio, mas vamos dizer o óbvio. Então eu quero agradecer para a Suzane hoje, mais uma vez, de novo, mais uma vez, porque foi maravilhoso. Estou muito feliz com o resultado. Quero mandar um beijo para você, em breve um café. E agradecer mesmo, de coração, não tenho outras palavras para colocar. Acho que gratidão é uma palavra que vai expressar direitinho o que eu estou sentindo. Mandar um beijo para todo mundo que esteve presente. Eu vou disponibilizar esse vídeo, assim como os outros, no YouTube, porque algumas pessoas, por suas rotinas, não podem assistir, mas vão lá depois, assistem. E ficou muito legal, então acredito que vale a pena manter ali esse registro. Obrigada, Su. Um beijo, gente, o pessoal presente. Nós já vamos nos despedir e desligar a chamada. Um beijo para vocês. Beijo, até mais. E Ana, um beijo, um abraço para sua mãe. Para você também, né? Carinho imenso por vocês. Obrigada por estar aqui hoje. São demais, são demais. Manda um beijo. Olha ela aí. Obrigada. Beijo. Beijo, Emi. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigadão. Até mais. Tchauzinho.